Bom é estarmos unidos, reunidos na presença de Deus, saber que Ele se faz presente nessa noite, em nosso meio, que a presença dEle nos santifica, nos purifica, sara, cura nossos corações. Bom é saber que o Senhor tem nos chamado para experimentar o sobrenatural que parte da sua presença. E você não está aqui nessa noite por acaso, não é apenas mais um dia, não é apenas mais um instante, não é apenas mais um momento sobre o qual você decidiu estar na casa de Deus, mas é um tempo sobre o qual o Senhor tem lhe chamado, o Senhor tem nos chamado a partilhar daquilo que Ele tem preparado para nossas vidas, para experimentar o sobrenatural que parte do coração de Deus para nossas vidas, para que possamos aprender mais acerca do reino de Deus, para que possamos aprender mais acerca da presença de Deus, para que podemos ser transformados a cada mover, a cada palavra, a cada situação, a cada louvor que é cantado, a cada situação sobre a qual o Senhor tem mencionado aos nossos corações. Creio que o Senhor tem preparado algo especial para nossas vidas. Creio que o Senhor tem preparado algo poderoso nesta noite para o seu coração, para os nossos corações. Creio que a presença de Deus não só se faz presente nesta noite, no nosso meio, como Ele está movendo no nosso coração algo poderoso. E nós temos que crer, nós temos que acreditar. Amados, nós não temos que olhar para a circunstância, para as situações, para a adversidade, para os problemas, para as situações sobre o qual tem se levantado em nossa vida. Mas sempre orar, direcionar a nossa visão para o Senhor, crendo que Ele nos chama para experimentar algo poderoso da sua parte. E se porventura nesta noite você está aqui passando por dificuldade, aflição, tristeza, problema conjugais, problemas profissionais, pessoais na sua vida, seja qual a situação, seja qual for a dificuldade que você tem enfrentado, saiba que o Senhor está aqui nessa noite em prontidão a lhe abençoar. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E a nossa fé nós mesmos limitamos. Se nós vamos crer ou vamos continuar duvidando. Quando nós cremos no poder de Deus, quando nós acreditamos que o Senhor tem grandes coisas para nossas vidas, quando nós credibilitamos a nossa fé na presença do Senhor, experimentamos algo poderoso. Começamos a experimentar o mover de Deus nos nossos corações. Começamos a experimentar o sobrenatural de Deus. Porque nós abrimos no nosso coração possibilidades de esperança. Enquanto, todavia, nós duvidamos do poder de Deus, nós limitamos a nós mesmos, a nossa fé é uma fé limitada, sobre a qual não se crê no sobrenatural de Deus. Deus tem bênção para você nessa noite. Deus tem palavra de cura, palavra de restauração, palavras de milagre. Deus tem grandes coisas para nossas vidas nesta noite. E a palavra de Deus, amém, receba aí, meu irmão, no seu coração nesta noite, no nome de Jesus. E a palavra de Deus diz no livro de Mateus, acerca de Jesus ensinando o povo acerca de todas as coisas, acerca de posições e condutas sobre o qual se deve a ser tomadas. Porque nós precisamos aprender, assim como Cristo ensinava para um povo sobre o qual duvidava do poder de Deus, sobre o qual duvidava da sua existência, sobre o qual duvidava que Ele poderia fazer algo poderoso, não somente no físico, mas na vida espiritual daquele povo, porque o povo tinha uma fé limitada, até que alguns criam que viria o Messias, até alguns acreditavam que viria aquele sobre o qual Ele ia libertar de toda a escravidão, mas a sua fé era uma fé limitada. Então Jesus estava ensinando acerca de posições e condutas que nós devemos tomar. Meu irmão, não basta apenas nós estarmos aqui de corpo presente no culto, mas nós temos que nos posicionar, temos que ter posições e condutas sobre o qual nos levam na presença do Senhor, sobre o qual é atraído ao poder de Deus sobre nossos corações, nossas vidas. Nós podemos ser atraídos por esse poder que transforma, esse poder que cura, esse poder que restaura, esse poder que modifica, esse poder que nos impulsiona a continuar sendo movido de fé em fé. E o Senhor, Ele mencionava isso, Jesus mencionava isso aos corações, que se encontravam distante, mesmo estando tão perto de sua presença, se encontravam distante. Porque muitos estão na casa de Deus, muitos estão de corpo presente, aonde o Senhor está, mas está distante da sua presença. Estar na casa de Deus não significa que você está diante da presença de Deus, porque isso quem vai dizer é você mesmo, através de sua insistência, de sua capacitação própria, através de sua decisão, através de sua conduta, através do seu posicionar diante da presença de Deus, em dizer: Senhor, eu estou aqui e quero receber da sua palavra, quero receber da sua presença, quero receber da sua cura, do seu milagre na minha vida. E se assim você se posicionar, sabe que o Senhor nessa noite tem milagre para o seu coração, tem milagre para a sua vida. Deus tem milagre para você, meu irmão, nesta noite, no nome de Jesus.
E Jesus, ele ensinava acerca de várias coisas. Jesus, a palavra de Deus é esplêndida, a palavra de Deus é magnífica, a palavra de Deus, ela move nossos corações, porque Jesus, ele ensinava de maneira sobre qual era tão simples, mas tão poderosa, que movia aos corações das pessoas. E ele usava situações, usava coisas como exemplo, e ele fala acerca das aves do céu, que não semeava, não plantava, mas o Senhor provia o alimento para as aves do céu, acerca das flores do campo, como eram belas, nem mesmo Salomão teve vestes tão lindas como aquelas flores, né, que quando crescia, elas tinham uma coloração tão bonita, tão magnífica, bonita do Senhor, é mão de Deus, o poder de Deus, é a existência do Senhor, meus irmãos. E se o cuidar de Deus estava sobre todas as coisas, por que não sobre nossas vidas? Deus também fala, Jesus fala a respeito do arqueiro, né, que muitos se preocupam a respeito da vida das pessoas, mas se esquece de ver a trave que está no seu próprio olho, a respeito das pérolas que são lançadas aos porcos, as pessoas que são indiferentes a respeito da palavra de Deus, né? Então Jesus, ele mencionava acerca de várias coisas. Quando Jesus, a palavra de Deus, termina de falar, o povo fica maravilhado com aquilo que Jesus estava ensinando. O povo fica maravilhado com as palavras que Jesus colocava. O povo fica maravilhado com a menção que Jesus estava ali, naquele momento, colocando. Por quê? Porque Jesus, a palavra de Deus diz que tinha palavras de autoridade. Palavras de autoridade. Meus irmãos, eu quero dizer para você nessa noite que nós devemos ministrar com palavras de autoridade. Nós devemos pregar a palavra de Deus aos corações com palavras de autoridade. Nós devemos ter essa autoridade que o próprio Senhor nos deu, que o próprio Jesus nos entregou. Nós devemos ter essa autoridade quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós mencionamos o poder de Deus, quando nós falamos da graça de Deus, quando nós falamos as boas novas do Senhor, o povo recebe, porque a autoridade, ela convence, porque a autoridade, ela se chega ao coração, quando todavia por força ela é imposta. Mas Jesus nos ensina a termos palavras de autoridade. Então o povo naquele momento, eles ficam maravilhados com aquilo que Jesus estava falando. Por quê? Porque Jesus tinha palavras de autoridade. E é com essa autoridade que nessa noite eu quero ministrar os nossos corações nesta noite. E é com essas palavras de autoridade que o Senhor nos ensina, que eu quero ministrar a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. E é com essa autoridade que o Senhor Jesus nos ensina, que eu quero ministrar aos nossos corações nessa noite, para que você não apenas receba uma boa palavra, mas uma palavra transformadora, uma palavra que molda, transforma, cura, restaura, muda a sua direção, molda o seu coração diante da presença de Deus. E que você possa ir depois, quando terminar o culto, para a sua casa, não somente alegre com aquilo que você ouviu, mas transformado com o poder de Deus. Aquilo que Deus vai fazer aos nossos corações. E a palavra que eu vou mencionar está no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Quando Pedro escreve essa carta, o povo estava passando por sofrimentos e incertezas. Daí Pedro escreve essa carta. Meus irmãos, está aí poucas palavras, mas palavras que moldam o coração. As palavras de autoridade, palavras de poder, palavras sobre o qual nós devemos, nos leva a tomar um posicionamento. Nós devemos compreender e entender, e meditar e refletir na palavra de Deus, para que nós podemos ter conduta de fé, conduta sobre o qual nos leva em intimidade com o Senhor. Em intimidade sobre o qual somos transformados e fortalecidos para andar de graça em graça, para andar sob o poder da fé manifestada em Jesus Cristo e assim alcançar o sobrenatural do Senhor. E Pedro nos ensina a respeito da sua palavra, posição sobre a qual nós devemos tomar mediante a presença do Senhor, mediante a palavra do Senhor mencionada. E diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, diz assim a palavra de Deus: humilhar-vos, pois, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte. 7 diz assim: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Feche seus olhos por um segundo. Pai amado, poderoso Deus, maravilhoso, Deus querido, Deus de poder, de graça, Deus sobre o qual tem nos chamado a experimentar o sobrenatural. Somos gratos ao Pai, porque sabemos que nessa noite podemos estar em sua casa, em sua presença, podemos estar aqui com os irmãos reunidos, para ouvir uma palavra sobre a qual podemos ser transformados, podemos nos fortalecer em fé, podemos chegar em sua presença.
Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado pela palavra, ó Pai, sobre a qual tenho certeza que vai ministrar os nossos corações. Que seja uma palavra impactante, uma palavra, Pai, que possa mudar as nossas vidas, uma palavra que nos traz uma metanoia, uma palavra que nos eleva à intimidade contigo, uma palavra sobre a qual nossos ouvidos venham estar abertos, ó Pai, para receber algo que procede do seu trono para os nossos corações, ó Pai. Te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, te adoramos, porque Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Amém. Amados, Pedro, ele estava aqui trazendo uma palavra de fortalecimento para o povo. Povo que se encontrava em sofrimento, um povo sobre o qual tinha muitas incertezas em seus corações. E talvez eu esteja aqui falando com pessoas sobre o qual estão passando por incertezas. Pessoas que estão enfrentando dificuldade na sua vida, seja qual for a área, seja qual for a situação que esteja passando, mas são incertezas. Não se sabe se vai alcançar o sobrenatural, não se sabe se vai conseguir alcançar a cura, não se sabe se vai conseguir aquela promoção sobre a qual tanto lhe deseja, não se sabe se vai conseguir aquele emprego sobre o qual tem orado, não se sabe se vai conseguir aquela proposta sobre a qual tem colocado muitas vezes diante de Deus. Um povo sobre o qual está vivendo incertezas em sua vida. Mas aqui Pedro traz palavras de encorajamento, sobre o qual a nossa fé deve ser manifestada na presença de Deus, além da circunstância, além dos problemas, além da adversidade, além daquilo que passamos ou enfrentamos. Mas Pedro traz aqui uma palavra de encorajamento para um povo que estava sofrendo, para um povo que não sabia como seria o dia da manhã. Mas ele queria mover no coração daquele povo a certeza que procede do trono de Deus, além da circunstância, além das adversidades. E o povo então diz para esse povo: existe fardos que enquanto vocês não soltarem, sempre passarão por sofrimentos. A questão é, meus irmãos, que existe fardo sobre o qual nós insistimos em segurarmos. Existem situações sobre o qual passamos que insistimos em dominar sobre o nosso controle. Existe dificuldade que enfrentamos que nós queremos estar no controle de todas as coisas. O certo, a questão e a certeza é que nunca vamos estar no controle. Nós não podemos estar 100% no controle. O controle não parte de nós mesmos. Às vezes passamos por dificuldade, às vezes enfrentamos sofrimento, passamos por sofrimento, enfrentamos incerteza na nossa vida, porque insistimos em controlar todas as coisas. Insistimos em passar por uma dificuldade e fazer tudo conforme nós queremos, do nosso jeito, da nossa forma. E Pedro diz assim que enquanto nós não soltar esses fardos, nós vamos enfrentar dificuldade. Pedro nos ensina em sua palavra que enquanto nós não liberar, não soltar esse fardo, nós vamos enfrentar a adversidade na nossa vida. Pedro nos ensina que enquanto nós não soltar esse fardo, nós vamos passar por sofrimento. Meu irmão, minha irmã, se nós não aprendermos a confiar no Senhor, a entregar o nosso problema, a nossa dificuldade, se não entregar nossas incertezas na presença de Deus, vamos continuar passando por dificuldade. Vamos continuar enfrentando a adversidade na nossa vida. Vai ser dificilmente você conseguir adquirir algo. Porque a nossa certeza procede do trono da vontade e do desejo do Senhor para as nossas vidas e os nossos corações. Não vem de nós mesmos. Enquanto vocês estiverem segurando esse fardo, viverão oprimidos, viverão angustiados, viverão abalados, viverão sufocados emocionalmente. Quantas pessoas estão há anos procurando uma resposta de Deus e vivem sufocado sentimentalmente nos seus corações, não conseguem vencer traumas do passado. Pessoas que vivem abalado, tudo que faz e vive numa incerteza, sempre achando que tudo vai dar errado na sua vida, realmente é o que se adquire. Quando não tem uma certeza que procede do trono de Deus, da vontade dEle para a sua vida. Quando as pessoas vivem oprimidas, angustiadas, e aqui Pedro estava ministrando para pessoas que estavam angustiadas, pessoas que estavam oprimidas. Ele diz para essas pessoas humilhar-se, pois, debaixo da presença de Deus. Porque somente no Senhor encontramos refúgio, segurança para nossas vidas. Pedro aqui estava falando para pessoas que viviam dia após dia, mas não tinha resposta. Pessoas que viviam dia após dia, mas viviam debaixo de uma incerteza. Pessoas que estavam vivendo dia após dia, mas não via esperança. Pessoas que estavam vivendo dia após dia, mas vivendo sofrimento sobre as suas vidas. Passavam por perseguições, aflições, angústias. Pedro estava dizendo: o Senhor está colocando diante de vocês uma possibilidade
que parte tão somente de vocês em se posicionar diante da presença de Deus. Meus irmãos, hoje o Senhor nos coloca uma possibilidade sobre todas as coisas, que procede do trono de Deus. Mas o que eu tenho que fazer é me posicionar diante dessa possibilidade. Me posicionar diante da presença de Deus, abrindo meu coração, entregando tudo a Ele, deixando Ele fazer conforme a vontade dEle, não fazendo mais segundo a minha vontade, segundo o meu desejo, segundo o meu coração, segundo as incertezas de vida que eu tenho tomado. Porque enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Somente Deus conhece o profundo do nosso coração, o desejo do nosso coração, e a Ele devemos entregar. Para que eu vou escolher ficar sofrendo? Para que você vai escolher ficar sofrendo? Se é melhor lançar na presença de Deus, lançar sobre o domínio do poder de Deus, lançar sobre a vontade do Senhor. Largue para Ele, entregue a Ele. Não insista em segurar esse fardo que está te oprimindo, te angustiando. Não insista em segurar esse fardo que está trazendo um peso sobre a sua vida. Entregue para o Senhor. O texto, ele é claro, o texto, ele nos dá uma direção, o texto nos dá um posicionamento. O texto não diz que nós devemos abandonar o fardo, porque muitos irmãos nessa noite podem dizer assim: mas como é que eu vou fingir que não estou passando por uma dificuldade que eu sei que eu estou enfrentando? Como é que eu vou ignorar a situação sobre a qual eu estou passando, o problema sobre o qual eu estou enfrentando? Como é que eu vou fingir que não existe uma situação de dificuldade diante do problema que eu estou passando? Não, o texto não diz que nós devemos ignorar todas as coisas. O texto não diz que nós devemos abandonar o problema. O texto não diz que nós devemos apenas fingir que não existe uma situação sobre a qual precisa ser resolvida. Porque eu sei que muitas pessoas enfrentam problemas nesse mundo. O Senhor sabe. O Senhor nos menciona palavras de cura, restauração, de provisão, de bênção sobre nossas vidas, porque Ele sabe que vamos enfrentar a adversidade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vamos enfrentar dificuldade, problemas. E o Senhor sabe dessas coisas, mas Ele nos motiva a continuar perseverando em sua presença, a confiar em sua presença. Então o texto não diz que nós devemos abandonar a dificuldade, fazer de conta que não existe. Estou passando por dificuldade, mas eu quero aqui me posicionar em fé. Então eu vou vestir, tá o problema ali, eu vou fingir que não tem problema. Não, o problema existe. O problema precisa ser solucionado. A dificuldade precisa ser sanada. A situação precisa ser resolvida. Existe uma situação sobre a qual precisa ser resolvida. E o Senhor não diz que nós devemos ignorar essa situação. Aqui Pedro não diz que nós devemos ignorar essa situação. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ignorar o problema. Não, mas todavia, Pedro diz nesta passagem que nós devemos lançar ao Senhor. O texto diz que nós devemos entregar ao Senhor. Lançar ao Senhor é entregar em sua presença, é confiar no Senhor, é acreditar que Ele vai fazer. Confiar no Senhor, lançar sobre a presença de Deus, é falar: Senhor, eu estou passando por esse problema, estou enfrentando essa dificuldade, mas eu estou entregando para o Senhor. Eu entrego o meu casamento que está definhando, eu entrego a minha vida profissional que está não se ajeitando, eu entrego os meus filhos em sua presença que estão se perdendo, eu entrego a minha vida diante da sua presença para que seja tomado um rumo, uma direção. Confiar é entregar o problema ao Senhor. É dizer: Senhor, está aqui a dificuldade, não está mais sobre o meu domínio. Meus irmãos, mas entenda algo nesta noite: quando eu entrego ao Senhor, não está mais sobre o meu domínio, não está mais sob o controle da minha carne. Eu falo: Senhor, o que queres que eu faça? Como devo proceder? Como devo agir? Como devo se manifestar diante dessa situação? Confiar no Senhor é, todavia, ouvir a voz de Deus e prosseguir mediante a sua vontade. O texto diz no livro de Salmos, capítulo 37, verso 5, Salmos 37, verso 5 diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amados, olha o que o texto diz aqui. Entregue. O Senhor está sendo claro na sua palavra. Entregar é confiar. Entregar é falar: Senhor, está sob o seu controle. Entregar é credibilitar,
a sua fé na presença de Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confiar no Senhor é crer que mesmo quando as coisas não estão indo bem, eu creio, eu acredito, né? É crer, é credibilitar a tua fé no Senhor. Crer que Ele vai fazer. Confia nele e o mais Ele fará. O Senhor fará. O Senhor vai fazer. Ele próprio vai fazer. É promessa de Deus para os nossos corações. É promessa de Deus para nossas vidas. Confiar no Senhor é entregar. Entregar é acreditar. E acreditar é saber que Ele mesmo vai fazer. É o Senhor quem vai fazer por nossas vidas. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a situação, não importa o grau de dificuldade que você já está enfrentando, né, a situação sobre a qual você tem passado, mas o Senhor tem uma palavra de bênçãos para a nossa vida. De certeza. O Senhor nos traz aqui um posicionamento de fé sobre o qual nós devemos tomar. Posicionamento de fé é credibilitar tudo que temos, tudo que somos na presença do Senhor. Então, no momento de perseguição, onde aqui os cristãos, a palavra de Deus menciona aqui em 1 Pedro que o povo estava passando, o povo estava enfrentando desafios, Pedro estava convidando o povo a confiar em Deus. O povo sofrendo perseguição, o povo passando por adversidade, o povo passando por dificuldade em suas vidas, mas Pedro chega para o povo e diz assim: ei, confia no Senhor, que tudo mais Ele fará. Meus irmãos, confiar nem sempre é fácil. Porque confiar quando as coisas estão indo bem é fácil, porque as coisas estão indo bem. Mas quando está indo mal? Quando começa a piorar? Quando começa a tomar um rumo sobre o qual você já não vê mais situação? Agora agravou a enfermidade, agora a vida financeira definhou, agora a dificuldade passou a se tornar mais difícil de controlar. E agora? E é isso que Pedro estava fazendo. O povo estava cada vez mais sendo levado à decadência. Mas Pedro diz em sua palavra que o povo devia se humilhar, pois, debaixo da mão potente de Deus, da presença de Deus, para que no seu tempo vos exalte. E esse é um posicionamento de fé. Porque Pedro diz assim: humilhar-vos debaixo da mão potente de Deus, para que no tempo de Deus vos seja exaltado. É uma questão de fé. É uma questão de posicionamento que devemos ter. Porque quando nós nos posicionamos diante dessa certeza, nós não vamos mais ficar intercalado com o nosso pensamento diante do tempo. Não importa quanto tempo passa, não importa a dificuldade, quanto tempo estamos enfrentando, mas nós vamos crer diante da mão poderosa, diante da presença do Senhor. E é isso que Pedro estava ensinando para esse povo. Um povo que estava sofrendo perseguição. Um povo que estava sendo abalado. Um povo que estava sendo oprimido. Um povo que estava angustiado. Mas Pedro estava ensinando: confia, pois, todavia, na presença do Senhor. O que você tem segurado que ainda você não entregou a Deus? Porque às vezes nós queremos controlar as coisas que temos, o que somos, os nossos desejos, vontades, desejos, sonhos, projetos, família. Queremos estar tudo no nosso controle, né? O que você tem segurado que ainda você não entregou para Deus? Seus sonhos? Sua família? Qual dificuldade você tem enfrentado? Às vezes sofremos, meus irmãos, porque nós não entregamos a Deus. Sofremos e se sentimos Me ajudei, essa palavra aqui. Vitimizado. Falei certo ou errado? Errado, né? Me ajudei, meus irmãos. Vitimizados. Às vezes sentimos vitimizados, né, pela dificuldade que enfrentamos. Coitadinho de mim, né? Quantas pessoas são desse jeito? Coitadinho de mim, pela dificuldade que eu estou enfrentando, né? Coitado de mim, porque eu tenho passado por tanta aflição. Gente, olham para mim, tenham pena de mim. Tenho pena, porque eu estou sofrendo uma adversidade, porque eu estou angustiado, porque eu estou com muitos problemas, estou enfrentando, não estou conseguindo resolver. Mas o Senhor diz em sua palavra: todavia, lança sobre mim. Nós insistimos em passar por aflição. Nós insistimos em enfrentar as dificuldades. Porque o Senhor está dizendo: não, lance sobre mim. Lança sobre a minha presença. Então por que eu vou insistir em carregar algo que o Senhor está pedindo? Por que eu vou insistir em carregar algo sobre o qual o Senhor está mencionando que devemos entregar e confiar em sua presença? Não deve estar sobre o meu domínio, sobre a minha confiança.
A minha confiança, todavia, deve estar na presença de Deus. Deus quer que tenhamos uma posição de fé. E a fé consiste em crer em meio à adversidade. Uma posição de fé é crer que o Senhor vai fazer. A posição de fé, ela deve consistir em crer em meio à adversidade. Quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas não estão mais no controle, quando as coisas estão difíceis de resolver. Aí eu vou credibilitar no Senhor. Um posicionamento de fé é crer que o Senhor vai fazer. É você enfrentar a dificuldade e vai falar, eu vou porque eu creio que o Senhor vai fazer. Eu vou porque eu creio que o Senhor está adiante. Eu vou porque eu creio que o Senhor está no controle dessa situação. Eu vou porque eu creio que existem palavras de promessa para o Senhor na minha vida. Eu vou porque eu creio que o Senhor tem palavras de planos, de projeto, de bênçãos, de vitória, de conquista para a minha vida. Amados, e quando tudo está no controle de Deus, não importa o resultado. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Às vezes nós nos decepcionamos porque nós colocamos a nossa vontade. Todavia que nossa vontade é colocada, aí nos decepcionamos. Mas todavia, quando colocamos diante da presença de Deus, aí nós encontramos refúgio em tudo e qualquer situação que o Senhor está no controle. O Senhor deve estar no controle das nossas vidas. O Senhor deve estar direcionando a nossa vida. O nosso coração, ele não pode estar dividido entre a fé e a confiança da carne. O nosso coração não pode ser dividido entre a fé e a certeza da nossa própria carne, porque nós vamos se frustrar, porque nós vamos desanimar, porque nós vamos ver que por nós mesmos não sai nada. Nosso coração deve ser colocado a fé diante da presença do Senhor, saber que Ele vai nos direcionar, que Ele vai fazer. Quando Davi ele foi lutar com Golias, a sua confiança não estava na carne. Porque Davi, por si só, ele não iria vencer. Davi, por si só, ele iria se frustrar. Davi, por si só, ele não iria ter coragem de lutar com o gigante Golias. Mas ele sabia do poder de Deus. Mas ele sabia da grandeza do Senhor. Davi conhecia o poder de Deus. E Davi diz em 1 Samuel capítulo 17, verso 45, eu vou em nome de mim mesmo. Sim ou não? Não, porque ele ia se frustrar. Mas Davi disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Porque Davi sabia do poder de Deus. Não importa o tamanho do gigante. E Davi, as pessoas ali, todas falam, mas o gigante é grande. Mas vai ser difícil vencer. Realmente existe uma grande dificuldade que você vai enfrentar. Mas Davi, ele sabia o tamanho do seu Deus. E ele diz, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A questão é que muitas vezes nós vamos, mas em nosso nome. Pode deixar que eu vou, porque eu domino bem essa situação. Eu tenho conhecimento, pode deixar que eu estou preparado, pode deixar que eu sou o cara, pode deixar que eu tenho me preparado diante dessa situação. Mas nós confiamos muito em nós mesmos. E, claro que eu não quero me estender a respeito disso, não vou sair do contexto do que eu quero ministrar, mas muitas vezes confiamos em nós mesmos. Mas Davi, ele estava indo para a batalha. Davi, ele não precisou de armadura, não precisou de arma, não precisou de nada. Ele usou apenas a sua fé no Senhor e aquilo que ele possuía. Umas pedrinhas, uma funda, e eu vou ver o que o Senhor vai fazer. Porque eu creio que Deus vai fazer. E Deus fez. Deus lhe deu a vitória. Às vezes nós nos preparamos demais, mas esquecemos que a nossa vida deve estar no controle de Deus. Meus irmãos, eu não tenho tempo aqui para entrar em cada assunto que eu entrar e esticar, mas eu quero que você seja bastante sábio em entender aquilo que Deus vai ministrar nos corações. Eu não estou dizendo aqui que não devemos nos preparar para a vida, então, não devemos nos preparar profissionalmente. Então vou largar minha vida de qualquer jeito, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Vou conseguir o melhor emprego sem estudar, vou conseguir ter a melhor família sem esperança. Não, a gente temos que ser sábios. Mas o que eu quero dizer é que nossa confiança, todavia, deve estar no Senhor. Davi depositava sua confiança no Senhor. Existe um problema, precisa ser resolvido, o Senhor é a solução. Ele confiava no Senhor. E era direcionado segundo a vontade de Deus. Então confiar no Senhor é ser direcionado segundo a vontade de Deus. Senhor, como devo fazer? Quando devo fazer? De que jeito devo fazer? É colocar tudo diante
da presença do Senhor. Colocar seus projetos, seus planos, suas metas, sua dificuldade, suas incertezas, seus anseios, suas aflições. Colocar tudo diante do Senhor. É saber, Senhor, está no seu controle. Senhor, me ensina como devo fazer. Você está enfrentando, sendo injustiçado, enfrentando dificuldades. Senhor, é o Senhor que está no controle. Porque às vezes queremos fazer do nosso jeito, né? Somos injustiçados e queremos fazer a nossa justiça. Não. Passamos por aflição e queremos resolver do nosso jeito. Não. Senhor, como devo fazer? E às vezes o Senhor nos dá umas palavras difíceis de resolver, né? Senhor, já lá, você está passando por uma situação sobre a qual passou, o Senhor fala, tá lá. Eu vou resolver. Você precisa pedir perdão. Senhor, mas não, eu fui aqui, eu sou... eu que estou passando aqui pelo problema, eu que fui injustiçado aqui. Você fala, não, mas começa agora, estou dando uma direção. Mas você, não dá, Senhor, porque o Senhor não está entendendo. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece nossa vida, nosso coração, nosso desejo, nossa dificuldade, nossa limitação. O Senhor conhece, Ele sabe o que nós precisamos. O que nós precisamos entender é que devemos confiar no Senhor. O medo, a pressão e a circunstância têm levado muitos a trafecarem num caminho de insegurança. Com isso, muitos têm se tornado apáticos em descansar e confiar no Senhor. Amado, sabe que uma das situações sobre a qual tem muitas pessoas se tornado apáticos em confiar no Senhor é o medo que tem vivido. É as situações de pressão sobre o qual passam na sua vida, no seu trabalho, é as circunstâncias sobre o qual se levantam. E isso tem levado muitas pessoas a se limitarem segundo o poder de Deus. Tem medo porque tem experiência de dificuldade, tem problemas que já enfrentou em sua vida, casamentos que não deram certo, dificuldades que enfrentaram no passado, enfermidades que enfrentaram que deixou com sequelas, situações sobre as quais se levantaram e tem medo de apenas confiar, porque tem medo do resultado que pode acontecer. E queremos, então, muitas vezes agir da nossa forma, do nosso jeito. Enquanto nós insistimos em lutar do nosso jeito, nós não vamos obter resposta. Porque certamente a sequela sobre a qual você enfrentou, foi marcado na sua vida, as situações sobre as quais você passou, foi porque você foi na força do seu braço. Porque o Senhor nos diz em sua palavra que não nos deixará desamparado. Isso quer dizer que a nossa segurança está em sua presença, numa conduta sobre a qual devemos tomar, de crer, acreditar. Meu irmão, não sei qual a dificuldade que você possa estar enfrentando, eu não sei qual a situação você pode estar passando na sua vida, seja qual for a área, seja no seu casamento, ou seja na sua família, ou seja na sua vida profissional, ou ministerial, ou espiritual, né, ou financeira, seja qual for a área, eu tenho certeza que Deus pode mudar essa situação. Eu não posso dizer a respeito de tempo, mas eu sei que enquanto tua fé estiver no Senhor, você vai estar seguro. E a segurança não consiste em não passar por dificuldade. A segurança consiste em continuar crendo, mesmo que as coisas vão ruim. E isso vai te sustentar. Isso vai te trazer uma certeza no seu coração. Isso vai te trazer o domínio sobre todas as coisas, porque o domínio não está sobre você, está sobre a presença de Deus. Está sobre a mão poderosa do Senhor. O domínio está sob o controle de Deus. E as pessoas falam, como é que você consegue permanecer animado, alegre, fortalecido, acreditando ainda que há esperança mediante essa dificuldade? Porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Porque eu não vou na minha força. Porque eu vou no nome daquele sobre o qual me sustenta. E assim nós devemos prosseguir, assim nós devemos crer, assim nós devemos acreditar. Porque a entrega requer uma decisão, pois não podemos entregar e tomar de novo. Nós não podemos falar, Senhor, estou te entregando essa dificuldade, estou entregando essa situação, estou entregando esse problema, mas tomamos de novo. Porque às vezes é assim, quando as coisas apertam, agora assim, eu quero fazer do meu jeito. Eu entrego minha vida profissional para Deus, mas a primeira oportunidade insana que aparece, eu tomo uma posição. Não posso perder essa oportunidade. Mas você perguntou para Deus, orou a Deus se era o caminho, se era a direção, se era o jeito certo, se é o emprego certo, se é a proposta certa. Você entrega para Deus seu casamento, mas a primeira dificuldade você age segundo o manifestar da carne. A ira, né, a raiva, seu posicionamento, desejo pessoal. Você entrega os seus sonhos para Deus, mas a primeira oportunidade que não procede de Deus, você aceita, porque fala, não posso perder essa oportunidade. Mas não era que Deus estava direcionando. Entregar para Deus é confiar, entregar e não tomar de novo. Entregar para Deus é saber que Ele deve estar no controle e a Ele devemos perguntar.
Entregar para Deus é ser direcionado sempre, todavia, diante da vontade de Deus. Entregar para Deus é dizer: Senhor, é seu. Agora a minha vida será direcionada à sua vontade. Mesmo que doa, mesmo que machuca, mesmo que muitas vezes não é aquilo que nós vamos esperar ou esperávamos. Muitas vezes que nós vemos que as coisas começam a tomar um rumo sobre o qual nós não imaginávamos. Mas se está no controle de Deus, basta. É entregar para Deus e não tomar de novo. O texto diz: lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. O texto não diz meia ansiedade ou as dificuldades sobre o qual não está no nosso controle, mas a palavra de Deus diz: lançar sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Todo o fardo precisa ser entregue, todo o peso espiritual, emocional, familiar precisa ser entregue, toda a nossa vida precisa ser entregue, não apenas aquilo que nós não suporta mais, mas tudo, todo medo, toda dificuldade, todo anseio, toda a situação precisa ser entregue ao Senhor. A questão é que muitas vezes nós queremos entregar apenas aquilo que nós não estamos mais no controle. Senhor, eu não estou mais no controle desta enfermidade. Senhor, eu não estou mais no controle do meu casamento. Senhor, eu não estou mais no controle da minha vida financeira. Daí eu entrego a Deus. Agora eu vou começar a orar a Deus, colocar em sua presença. Porque fugiu do meu controle. Não, o Senhor diz que tudo deve ser entregue a Ele. Tudo devemos confiar ao Senhor. Tudo. Sabe por que muitos casamentos são destruídos? Porque nós achamos que estamos no controle. Eu estou no controle, meu casamento vai bem porque eu estou no controle do meu casamento. E daí as coisas começam a apertar, daí a dificuldade começa a surgir, daí as situações começam a se levantar, porque eu estava no controle da minha carne. Eu não estava procurando direção do Senhor. E daí quando eu vejo, não tem mais jeito. Muitas vidas estão sendo ceifadas, pessoas estão se perdendo, porque acham que está no controle de tudo. Daí aquela pessoa que era bênção antes, hoje está enfrentando a adversidade longe da presença de Deus. Porque achou que estava tudo no seu controle. E olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 10, versos 12. Portanto, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Veja que a palavra de Deus aqui, ela diz a respeito de pessoas que pensam que estão no controle de todas as coisas. Ela diz de pessoas que pensam que conseguem administrar todas as coisas. Pode deixar que está tudo sob controle. O meu casamento está no controle. O meu ministério está no controle. Minha vida pessoal está no controle. As minhas finanças estão no controle. Então você está correndo grande perigo. Se está no seu controle tudo, grande perigo você tem corrido. Porque a palavra de Deus diz que aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. Porque o Senhor deve estar no controle da nossa vida. Porque o Senhor tem que estar no controle de todas as coisas. Porque se nós estivermos, vai chegar um dia que vai fugir do controle da carne. E não vamos mais conseguir dominar. Em vez de tentarmos colocar tudo diante do nosso controle, deixa Deus intervir. Deixa Deus fazer do seu jeito. Deixa Deus manifestar. Deixa Deus obter o controle dele diante de todas as situações. Entrega tudo a Deus. Confia nele, entrega para ele. E entregar para Deus é entender que nós somos limitados. Entregar para Deus é entender que de nós mesmos, nós não podemos nada. Entregar para Deus é confiar no seu poder. É que entender que o agir de Deus começa na nossa fraqueza. Meus irmãos, quando nós não podemos mais, o Senhor começa a agir, manifestar a sua vontade. Entregar para Deus é fazer que nem Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, que quando estou fraco é que estou forte. Quando o agir de Deus começa na nossa fraqueza, ou seja, quando nós entendemos, assim como Paulo, porque Paulo conhecia a sua fraqueza, Paulo sabia que não podia nada sem o Senhor, se não manifestasse a sua graça. Paulo conhecia a sua dependência no Senhor. Quando nós entregamos para Deus, nós reconhecemos que dependemos da presença de Deus, dependemos do agir de Deus, dependemos do intervir de Deus no nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, nossos sonhos, projetos para alcançarmos. Nós precisamos confiar no Senhor. Entendemos que o Senhor precisa colocar a sua mão, senão nós vamos se perder, senão nós vamos sofrer, senão nós não vamos alcançar nada. Entregar para Deus é confiar. Assim como
Paulo menciona, quando estou fraco é que estou forte. Ou seja, eu reconheço que preciso do Senhor. Porque quando eu me sinto forte, eu penso que eu posso todas as coisas. Né? Poder todas as coisas, né, na presença de Deus, é saber que eu posso todas as coisas no Senhor. É que eu entrego todas as coisas para Ele. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está fazendo. O Senhor diz. Confiar no Senhor é uma questão que devemos tomar de posicionamento. Devemos nos posicionar nesta noite, meus irmãos. Posicionar diante da presença de Deus. Provérbios 3:5. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento é entender que se eu for no meu conhecimento, na força do meu braço, eu vou me frustrar. A palavra ressalta que nossa fé tem que ser depositada no poder de Deus. Tem que ser depositada em sua presença. E com isso, devemos ser pacientes em descansar em sua presença. Quando nós depositamos nossa fé no Senhor, somos pacientes em esperar no Senhor. Não podemos ter pressa, mas confiar todavia que Ele vai fazer no tempo dEle, na hora certa, no momento exato. É confiar que Ele está diante de toda a situação. Existe a dificuldade, existe problema? Eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo. Eu vou esperar. No momento certo, as coisas vão acontecer. A cura irá chegar, a transformação irá chegar. E se não chegar, Deus está no controle. A Ele eu confio, a Ele entreguei. E nele eu vou confiar. O cuidado de Deus, ele é intransferível. Ele é intransferível. O que isso quer dizer? Ele mesmo vai fazer. Ele não vai chamar uma cuidadora. Meus irmãos, é intransferível, não existe cuidadora. Existe o cuidado de Deus. Ele mesmo quem cuida, Ele mesmo quem faz. A sua presença se manifesta em nossos corações. Não é um cuidado terceirizado. É Ele quem faz, é Ele quem provê, é Ele quem cuida. É Ele quem faz acontecer no nosso meio. Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estão. E quem vos aliviará? Ele. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E diz a palavra de Deus. E eu vos aliviarei. Ele não diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou enviar alguém para que possa trazer alívio aos seus corações. Não, eu vos aliviarei. A palavra é clara. Vinde a mim, vinde em sua presença. No Senhor encontraremos refúgio. Vinde à presença do Senhor nesta noite, nesse momento, nesse exato momento. Porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Vinde em sua presença, porque Ele vai lhe trazer segurança, refúgio. Ele vai trazer alívio para nossos corações. Deus nos chama para que nós entregamos nosso fardo, o fardo que está pesado, o fardo que nós não conseguimos mais ter o domínio. E Ele está nos convidando nessa noite: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. E Ele mesmo trará segurança, refúgio, alívio para os nossos corações. Não carregue mais esse fardo da culpa, não carregue mais esse fardo da pressão, não carregue mais esse fardo das lutas que você tem enfrentado, não carregue mais esse fardo de expectativas frustradas que você enfrentou na sua vida, ou tem enfrentado, não carrega mais esse fardo do peso espiritual ou emocional que você tem vivido. Sabe que o Senhor se faz presente nessa noite, e a Ele devemos entregar, a Ele devemos confiar. Você não precisa sofrer à toa, meu irmão. Confia nele, entregue a Ele, porque Ele nos promete em sua palavra, que em sua presença esse fardo será aliviado. Largue o peso que está sobre a sua vida. Largue todo o peso que você tem carregado. De repente você não tem suportado mais, ou de repente ainda está no seu controle. Mas é uma escolha sua. Ou você escolhe ir até a presença de Deus, confiar nele, entregar para Ele, ou você continua carregando. Mas sabe que cada vez o peso vai se tornar mais insuportável. Mas o Senhor tem nos chamado. E Ele nos diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E Ele vai nos trazer alívio para nossos corações. O texto à frente diz: tomai o meu jugo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo do Senhor é leve. Então Ele aqui nos promete algo poderoso.
da sua parte de tomar o meu jugo. Por que o jugo dele? Porque o jugo dele é suave. Agora uma decisão de escolha minha e sua, meu irmão. Você quer continuar carregando esse fardo pesado que está sobre o seu ombro, sobre a sua vida, essa responsabilidade sobre a qual você não está conseguindo mais dominar, essa dificuldade sobre a qual você tem enfrentado, as situações sobre a qual tem se levantado sobre a sua vida, essas situações sobre a qual você não está tendo mais domínio e controle, ou você quer entregar a Deus? É uma escolha pessoal. Eu entrego ao Senhor, confio nele e deixo ele fazer a vontade dele, ou eu vou querer continuar fazendo do meu jeito, da minha forma, e assumir as consequências? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio, segurança. A palavra de Deus menciona que no Egito o povo passou muita dificuldade, o povo viveu enfrentando e carregando os seus fardos, seu jugo, né, do medo, da insegurança, da vergonha durante muito tempo, né, por causa dos pecados que havia cometido. Então pensa a dificuldade sobre muito tempo que o povo passou a enfrentar. E hoje muitas pessoas estão igual, carregando o jugo do pecado, do medo, da vergonha, da pressão sobre seus ombros. E o Senhor tem nos convidado a entregar a Ele. O Senhor está nos convidando a confiar em sua presença. Quando nós entregamos e confiamos no Senhor, nós entendemos que a nossa segurança não está na circunstância, no dinheiro, na fama, nas possibilidades, mas na presença de Deus. Porque às vezes nós confiamos naquilo que nós possuímos, na conta bancária que está boa, no trabalho que está legal, né, nas posições sobre o qual temos, e esquecemos que somente segurança terá na presença de Deus. E quando nós não temos essa mentalidade, esse entendimento, essa compreensão, aí nós começamos a se manifestar na vontade da carne, buscando aquilo sobre o qual nós se sentimos refugiados, longe da presença de Deus, mas nós nos sentimos seguros. Pode trazer uma falsa ilusão de segurança, mas quando você vê, você vai se afundar e não vai mais conseguir se levantar. Segurança só na presença de Deus. O Senhor tem palavras de fortaleza, de bênção, de conquista, de vitória para nossas vidas. O Senhor tem promessa de paz. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansioso em coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, orações e súplicas. Ser conhecido diante de Deus é colocar para Ele. Ser conhecido diante de Deus é falar, mencionar o coração dEle. Ser conhecido diante de Deus é confiar no seu poder. E com isso vai nos trazer segurança. Não precisamos andar ansiosos em coisa alguma, mas em tudo, porém, tudo, devemos confiar em sua presença. Com orações, com súplicas, com petições, colocando para Ele a nossa necessidade, a nossa dificuldade, a nossa situação. E no verso 7, Filipenses 4:7 diz que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ou seja, não está no controle nosso, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Está no controle de Deus. É uma paz que traz ao nosso coração mediante a dificuldade. Existe o problema, existe a adversidade, existe a enfermidade, existe a dificuldade que você está enfrentando. Ela existe, mas eu estou vivendo em paz, me traz uma paz no meu coração, porque o Senhor está comigo. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que está longe da compreensão humana. E as pessoas vão lhe perguntar: mas por que você está aí tão assegurado? Né? Você está tão tranquilo mediante a dificuldade? Porque é uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que o Senhor traz ao meu coração, ao seu coração, para nossas vidas e em nossas vidas. É uma paz que excede qualquer entendimento. Uma paz da certeza de que o Senhor está comigo. E não importa o resultado, não importa o que irá acontecer, mas eu sei que Ele está comigo. É como um pai segurando na mão do filho. O filho se sente seguro. O filho se sente protegido. O filho se sente, naquele momento, livre de qualquer dificuldade. Porque ele não olha a dificuldade que está em sua volta. Apenas ele sabe que está seguro, porque o Senhor está segurando. Porque o Pai está segurando sua mão. E o Senhor está nos segurando em nossa mão. Nos dando segurança, refúgio, para não se dobrar e continuar prostrado no chão. Porque o Senhor nos diz sua palavra: se cair, Isaías, não ficará prostrado, porque eu segurarei, levantarei pela mão, pela minha destra mão, pela minha mão poderosa.
O Senhor nos levanta, nos segura, nos fortalece e nos coloca de volta no rumo. Amém? Aleluia. Glória a Deus.